Após Amaron assumir o cargo de Deus da Destruição do Universo 14 por delegação, ele saiu da dimensão do Altar dos Anjos a quebrando. O cubo mítico deles voava numa velocidade assustadora, até mesmo para eles, que estavam acostumados com naves voando muito além da velocidade da luz. Perguntavam para Amaron qual seria o plano dali em diante, e ele respondia prontamente: irei visitar o grande sacerdote pessoalmente em seu palácio. Seus homens questionavam como ele sabia a localização de tal lugar, afinal era apenas para os anjos saberem disso. E Amaron respondia: cada elemento desse multiverso tem um lugar e função precisos. Nada nunca foi deixado por acaso. Tola, o bruxo, dizia respeitosamente: eu não sei se entendi muito bem, venerável herdeiro, mas não podemos nos mover de um universo para o outro na ordem na qual queremos. Para cada percurso há etapas a serem respeitadas. Amaron se sentava e começava a explicar. Há alguns anos havia apenas 12 universos. Os deuses evocaram durante os últimos milênios o termo universo gêmeos, mas após nosso desaparecimento isso foi corrigido. Na época em que nossos 18 universos coexistiam, éramos formados por grupos de 3, os universos chamados trigêmeos. Nosso universo 14, por exemplo, compartilhava as mesmas galáxias, planetas e espaço com os universos 5 e 8, estando, portanto, ligado aos universos dos deuses da destruição Araki e Liquir. Dula questionava ao ouvir aquilo. Então o lugar que eu nasci existe de forma idêntica em outros 2 universos? Amaron respondia: vocês Salagas são exceção à regra. Vocês pertencem ao Makai, o reino dos demônios. Existe um diferente em cada universo. Para ser mais claro, os universos 1 Supremo e 12 o Definitivo agora voltaram junto ao 18 o Prodigioso. Os universos 2, o Benevolente, e o 11, a Justiça, estão com o 17, o Desejo. O universo 3, o Espirituoso, e o 10, o Macho, ficam com o universo 16, o Travesso. Os universos 4, o Malicioso, e o 9, o Astuto, estavam vinculados ao 15, o Maldito. Quanto a nós, o universo 14, o Ambicioso, estamos ligados ao universo 5, o Equilibrado, e ao universo 8, o Operário. Por fim, os universos 6, o Desafiador, e o 7, o Guerreiro, de Bills e Champa, estão ligados ao universo 13, o Campeão de Balkan. Dula ficava impressionado com aquela conexão e Amaron continuava. No momento estamos entre os universos 8 e 6. Xeres me contou ao fim de sua mensagem que o palácio do grande sacerdote fica em um lugar isolado, acessível apenas ao passar por portais especiais em uma ordem definida. Esta ordem muda a cada 100 anos e Xeres compartilhou comigo a configuração atual. O primeiro portal a atravessar está no universo 4. A jornada será longa, mesmo a bordo desse cubo. Para chegar lá devemos passar por 5 universos no total. Embora uma vez feito, os portais serão atalhos extremamente importantes. Salaga complementava: meu senhor, então vamos otimizar nossa viagem aproveitando para fazer paradas e avisar sobre a presença do novo deus da destruição do universo 14. E assim, galera, era feito. Um pouco mais tarde, eles já chegavam no universo 14 no planeta Romazeri. Lá, com sua magia, Dula abria uma fenda de energia e dizia: senhoras e senhores desse planeta, ajoelhem-se, pois estamos aqui para apresentar o primeiro e único, o grande e todo-poderoso. Os raios e trovões preenchiam o ambiente e Dula continuava mostrando o herdeiro. Esse é o Lorde Amaron, o verdadeiro herdeiro do trono divino. Então, ajoelhem-se. As pessoas nem ligavam para aquilo e Dula repetia mais uma vez estalando os dedos. Uma pressão tomava todo o local e as pessoas caíam de joelho. No meio delas estava Ganos, um dos participantes do Torneio do Poder, e ele falava mentalmente confiante para os visitantes. Quais são suas exigências? O que quer de um povo insignificante como nós? Ele se levantava junto de Chapéu e Hop, ambos do universo 9, e as pessoas diziam: nossa, é Ganos, o grande defensor do universo 4, e os outros defensores de outros universos. Dula se movimentava numa velocidade assustadora nessa hora, parava na frente deles e dizia:
Somos do Universo 14, e na sua frente está o seu novo líder. Ganos respondia. Há 2 anos, no Torneio do Poder, nos explicaram que existia apenas 12 universos. Se você diz que é do Universo 14, quer dizer que tem a ver com o comunicado do grande sacerdote? Quer saber? Nem precisa responder minha pergunta. De toda forma, não são bem-vindos nesse planeta. Dula pensava. Então eles sabem o que está por vir. Em seguida ele dizia: eu estava morrendo de vontade de brincar com um de vocês mesmo. Será divertido quebrá-los. Salaga entrava na frente e tentava dizer pacificamente: vocês ainda não fizeram nada que seria uma grande ofensa para nós. Aproveitem a generosidade e permitam-nos perdoá-los ao se ajoelharem diante de nós agora mesmo. Ganos sorria e dizia: infelizmente para você, eu sou o ser mais teimoso do universo. Eles entravam em guarda e Amaron dizia ao fundo: se é teimoso, então não há o que conversar com vocês. Ganos começava a se transformar e Dula dizia: que piada! Será como atacar pássaros filhotes? Ganos finalizava sua transformação e Salaga dizia: é só isso? Não há como um deus da destruição se rebaixar a esse nível lamentável. Ganos era pego de surpresa ao ouvir sobre o título de deus da destruição e Rupi pensava: se isso for verdade, seu que divino estará além da nossa compreensão. Dula sorria e continuava dizendo: querido herdeiro, nos dê 2 minutos, e será necessário para ensiná-los sobre um erro que nunca mais devem cometer. Amaron olhava e se virava, e Ganos dizia com seu ki exalando: Chapil, Rupi, não temam. Conheço alguém que não arriscaria deixar um deus da destruição andar livremente por aí nesse universo. E rapidamente ele irá chegar. Eles se posicionavam, já Salaga e Dula aguardavam. E nessa hora, íamos para o planeta Kitela. E lá, enquanto o Hakaishin e seu anjo guia treinavam, eles sentiam uma presença avassaladora. Kitela dizia que não conhecia aquele Ki, e o anjo complementava. Só de sentir, poderia dizer que é de um deus da destruição. Considerando o tanto de maldade que emite, isso não é um bom sinal. Kitela cessava o treinamento e dizia: eu não reconheço o Ki desse deus da destruição. Talvez seja de um universo restaurado, daquela época que eu nem era um deus da destruição. O anjo dizia que também não reconhecia aquela energia, e alertava em seguida: Senhor Kitela, esse poder que sentimos é inferior ao seu, mas ainda a situação é preocupante. O que deseja fazer? Kitela gargalhava e dizia: eu proíbo qualquer pessoa de intervir no meu universo sem minha autorização. Então, obviamente, vamos partir. Eles disparavam e a cena voltava para o planeta Romazeri. Com uma cidade destruída e a população dizimada, uma criança chorava. Ganos tentava se manter em pé e na frente dele estava Dula e Salaga, com uma sombra estranha ao fundo. Já Amaron observava tudo em cima da pilha de corpos e falava: não viemos aqui para destruí-los. Viemos apenas para dizer que o fim de tudo começará em breve. Não é tarde demais para fazerem a escolha certa. Não entrem no time errado. Vocês não conseguiram fazer nada contra Salaga e Dula, com eles usando apenas uma fração de seus poderes. Então me digam, realmente acham que é sábio se opor a mim? Por quê? Eu não sou nada perto do Sr. Dromel. Ganos questionava quem era Dromel e Amaron era curto e grosso respondendo: não vou me dar o trabalho de te explicar. Só pense bem, a vida do seu povo está nas suas mãos. Se quer saber a resposta de quem é Dromel, talvez a descubra um dia, se vier a se juntar a nós. Ganos dava risada e dizia: você é engraçado, continua se achando o tal, porém não tem ideia de quem somos e do que somos capazes. Nessa hora, galera, Dula estalava os dedos e Ganos sentia um choque. Em seguida, ele começava a envelhecer. Amaron, nessa hora, sentia uma presença se aproximando em alta velocidade. Ele percebia que era o deus Kitela e alertava a todos: vamos partir. A cena cortava para a escuridão na mente de Ganos, e quando ele acordava, ele podia ver seu deus da destruição à frente. Ele se mostrava agora com uma aparência jovial, como sempre, e ficava confuso. O que tinha acabado de acontecer? Kitela encarava ele e dizia: eu sei que chegamos um pouco tarde demais, mas explique tudo com calma. O anjo pedia perdão pela demora e Ganos olhava para ambos, mas em seguida se virava preocupado com seus amigos e os via de lado, totalmente desolados. Kitela percebia que a situação deles não estava boa e falava: os invasores estão na nossa frente. Acha que podemos alcançá-los com sua velocidade? O anjo dizia:
Não será fácil, já que estão em um cubo e nós não. Levando em conta onde estão indo, acredito que estão almejando um portal específico. Fora que, eles não são amadores, têm um plano estruturado. Kitela mandava ele chamar o cubo deles então e começava a se contorcer de raiva. Afinal, ele tinha emprestado seu cubo para o seu filho. Em seguida, ele ia até Ganos e dizia: "E pensar que estávamos esperando que os mortais nos ajudassem com a guerra. Mas a maioria de vocês, até mesmo os mais fortes desse universo, não podem fazer absolutamente nada." O anjo complementava ao lado. "E para aqueles que não são fortes o suficiente, precisamos torcer para eles não quebrar mentalmente após tais encontros." Kitela falava pro anjo: "Cognac, limpe um pouco esse planeta para que volte a aparecer um pouco mais normal. Faça seus poucos habitantes restantes esquecerem de tudo o que aconteceu aqui. Não precisamos de pânico desnecessário. E nós levaremos esses 3 conosco." Cognac dizia: "Não é do seu feitio agir em prol dos mortais, Sr. Kitela, mas se esse é o seu desejo, que assim seja." A cena cortava para outro lugar do multiverso, onde Amaron chegava no portal do Universo 4. Eles atravessavam e agora chegavam no Universo 10 no planeta Argon. Os habitantes sentiam a presença e o trio pousava à frente deles. E um narrador começava a dizer: 5 meses se passaram desde os eventos com Kansei e Kaishi. Os 12 universos treinaram e ainda estão treinando duro para defender o legado das gerações anteriores da melhor maneira possível e também o destino das gerações futuras. Mas no universo 11, um jovem guerreiro se propõe a perturbar o resultado aparentemente inevitável da guerra que se aproxima." E assim, galera, o vídeo vai chegando ao fim. Eu garanto pra vocês que o próximo capítulo será um dos melhores momentos de Dragon Ball Kakumei. No momento, tudo está sendo estruturado para uma grande guerra que se aproxima, mas agora as coisas começarão a ficar interessantes de verdade. Pessoal, se gostaram do vídeo, eu conto com seu like, com a sua inscrição. Me sigam lá no Twitter, @Jeter. Se quiserem trocar mensagem comigo lá no Instagram, é só colar lá também. Bom, é isso, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!